O versículo 3, segunda carta de Paulo, do capítulo 11, e o verso 3, que vai nos dizer: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Aleluia. E se a parte da simplicidade, aleluia, e a parte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Maria, minha esposa, está ali imprudente na casa de sua irmã. Que Deus os abençoe. Estamos vivos para a glória de Deus. Aleluia. Doutor Bruno Parpinelli, que Deus abençoe. Doutor Bruno. Marcélia de Jesus, que Deus abençoe ricamente. Que bom que vocês estão aí acordando aos poucos. Duda, se tiver acordado. Oh, aleluia. Tia Tereza está te ouvindo também. Oh, tia Tereza, que Deus abençoe, tia Tereza de Dracena. Nosso abraço. E o Bide, tio Cido. Tudo bem por aí? As meninas, Sabrina e... Aleluia, esqueci o nome da outra. Que Deus abençoe vocês aí grandemente. É a Ida, o problema de Ida, tia, idade. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, então Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação, ele disse, eu temo, o termo temo, eu tenho medo, eu tenho receio. Não está abrindo a página lá, o Anderson, lá das meninas lá da Maria, por quê? Aí é o celular dela. Aí é o problema do celular. Ele disse que qualquer coisa desce aí na Magazine Luiza e troca o chip. Vê o sinal da internet aí. Então, Paulo, ele tinha aquele temor, aquele receio, que assim como a serpente, ela enganou Eva. Irmão Daniel, que Deus abençoe, irmão Daniel, irmã Georgina, oh glória, Danilo e companhia, e a turma de Ayumas, nosso carinho, nosso abraço. Ele diz, olha, eu temo que, assim como a serpente enganou Eva, do mesmo modo, vocês podem ser enganados com a astúcia desses evangelhos baratos, desses evangelhos que não traz confronto, e seja corrompido, tirando, apartando vocês da simplicidade que há em Cristo Jesus. Irmãos, nós vemos que Paulo, nesta carta, que Deus abençoe Luiz, pastor Luiz Carlos, nosso carinho, nosso abraço, todo o seu ministério, a sua família. Então, nesta carta, o apóstolo Paulo, ele está demonstrando um sentimento de cuidado com a igreja de Cristo. A preocupação pelos crentes que estavam ali em Corinto. Por quê? Quando lemos a sua segunda epístola de Paulo, nesse capítulo 11, nós ficamos até impressionados pela simplicidade da exortação que ele dirige à igreja, que conhecia os dons espirituais e vivia uma manifestação do Espírito Santo. É uma igreja que tinha ali todos os dons, uma igreja que era tremendamente usada, mas de um outro modo eles estavam deixando de examinar as Escrituras.
Porque muitas vezes, meus queridos, as pessoas acham porque tem um dom, Deus deu um dom. O dom não caracteriza salvação. Dom, ele não esconde o caráter da pessoa. Quantas pessoas, certa vez um cidadão chegou para mim e disse: pastor, eu tenho os 9 dons do Espírito Santo. Aí eu, num tom de brincadeira, eu disse assim: eu acho que você tem os 10. Ah, é? Por quê? É o dom da mentira. Irmão, porque quando Deus te dá a gracia com um dom, você sofre, irmão, você é muito exigido. A pessoa acaba com 9 dons. Pois bem, Malurde, que Deus abençoe, Mancilene, que Deus abençoe vocês aí. Então, Satanás é retratado aqui como uma serpente. Ele retrata aqui como uma serpente. Nesse versículo 3 que ele está mencionando aqui, porque quando nós vemos na criação, Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden. De repente, a serpente chega com as suas mentiras, desviando do projeto de Deus, para desobedecer a palavra de Deus. Por isso que aqui Paulo retrata, aleluia, Paulo retrata como Satanás aqui, como a serpente. Ele estava referindo lá no Éden, Gênesis 3, né, que fala ali sobre que a serpente enganou Eva, etc, etc. Então, irmão, vale nos notar, e Paulo escreve aos Coríntios: olha, eu temo, assim como a serpente enganou lá no passado, venha enganar vocês também. Que venha com sutileza. Meus queridos, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós que cuidamos de um rebanho, de uma noiva de Cristo, nós precisamos estar atentos aos ensinos errôneos. Muitas vezes vem para facilitar, enlarguecer a porta, e nós começamos então enlarguecer para que o mundo entre e as pessoas vão se afastando daquele temor de Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. O nosso Deus não mudou. E nós, como brasileiros, muitos dos pregadores, dos pastores, eles querem dar um jeitinho brasileiro, querem ajudar a Deus. Mas nós vimos que Paulo, ele menciona várias vezes o nome do adversário. Oh, aleluia. Ele vem com uma sutileza, ele vem com palavras doces, para que a pessoa venha perder aquela feição de uma vida de santidade, aquela feição de uma vida, de um caráter ilibado da presença do Senhor. E Paulo então adverte sobre os mesmos enganos, que pode afastar o quê? Da simplicidade que é em Cristo. Quantas pessoas que a gente conheceu, era um temor, era uma reverência, era um brilho. E aí, por isso que é um perigo, irmão, de você estar pulando de gai em gai. Porque você vai num lugar, numa panela, você come uma coisa diferente. Você vai em outra, daqui a pouco você come outra coisa diferente. Por isso que a Bíblia diz: fica no lugar que você foi chamado, rapaz. A não ser que você é enviado por Deus. E a igreja, nós temos que saber que a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo.
E se o motorista da igreja não estiver, o anjo da igreja não estiver ali na presença do Senhor, tendo cuidado, o inimigo começa a entrar através de falsos ensinamentos, começa a entrar com palavras, tentando facilitar. E nós vimos aí que Paulo adverte o mesmo engano que pode nos afastar da simplicidade do Evangelho. É isso que Paulo encontrou na igreja de Corinto ali, precisamente nesse versículo 3. A sinceridade já não leva mais as coisas de Deus na sinceridade. Perdeu aquela essência da responsabilidade. Como ontem, aqui no culto de ensino, a gente falou que muitos hoje querem servir a Deus, quer que Deus aceita, ele servir a ele do jeito que eles querem. É Deus que parece que tem que adaptar nós, e não nós adaptar a Deus. E Paulo então vai dizer que está apartando da sinceridade, daquela devoção única. Quantas pessoas deixou de adorar a Deus? Está adorando o seu corpo, está fazendo do seu corpo um Deus, idolatra no Deus, idolatra em outras coisas. Irmão, não deixa que o inimigo venha, aleluia, tirar nós do foco. E Paulo vai orientar a igreja de Corinto que vigia acerca disso, porque o inimigo está aí com as suas artimanhas, trazendo as suas picadas. Olha, irmão, o inimigo, a serpente, ela vem, dá uma picada, larga seu veneno, e a pessoa vai morrendo. Se nós lermos o capítulo 3 de Gênesis, lá no início da Bíblia, vai chegar no versículo 1, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: é assim que Deus disse, né? O que o inimigo fez? A serpente fez com Eva. A serpente, induziu Eva a duvidar da palavra de Deus. Deus abençoe, André. Quantas pessoas, irmão, estão sendo induzidos a desacreditar da palavra de Deus? Quantas pessoas estão sendo induzidas a não crer no poder de Deus? Quantas pessoas que estão sendo enganadas através de uma religião falsa, através de coisas banais, aleluia. E a Bíblia diz que quando nós duvidamos, colocamos em xeque a palavra de Deus, ou quando nós duvidamos da palavra de Deus, a Bíblia vai caracterizar isso como sintoma de rebeldia. Rebelde. Eu me lembro de uma passagem que Deus chama Ezequiel e diz: olha, eu vou te enviar um povo rebelde. Quantas pessoas rebeldes que não aceitam a palavra de Deus? Quantas pessoas que estão na plataforma da espera da igreja? Quando a palavra é de correção, ele endurece o seu coração e teu pescoço e joga para o outro. Mas quando a palavra quantos crentes, às vezes eu chamo,
Eu nunca vi tanto crente da nossa época gostar de chave. Eu não sei para que tanta chave. É chave para lá, é chave para cá. Haja maçaneta. Irmão, nós temos que crer na palavra de Deus. E se Deus nos corrige é porque Ele nos ama. Aleluia! E quando nós duvidamos da palavra de Deus, a Bíblia diz que os nossos sentidos ficam corrompidos contra a verdade. E aí nós começamos a rotular. Ah, esse irmão prega duro, esse irmão é isso, irmão, isso é rebeldia. Quando João Batista estava pregando o arrependimento, levantaram contra ele. E o que ele fez? Ele juntou seus paninhos e zapos para o deserto. Mas o povo, eles queriam alguém para ouvir, mesmo que fosse uma palavra dura. Porque o Salmo 42 diz que a minha alma tem sede de Deus vivo. Muitos hoje, irmãos, só massageiam o ego. Só quer massagear. Se alguém tiver condições financeiras, é aquela água doce. Para com isso, irmão. O evangelho que não confronta no evangelho. Se você entrar numa igreja, irmão, como a igreja é de Deus, quando a palavra vem para confrontar, essa é de Deus. Não estou falando para apacentar. O evangelho é confronto. Jesus disse, olha, eu vim para confrontar o homem do pecado, a mulher do seu mau caminho. E quando o povo chega em João Batista, ele diz, que é que vocês vieram ver aqui no deserto? Raça de víbora, povo rebelde. Irmão, hoje nós estamos vendo quantas pessoas estão fora da sinagoga, das igrejas, porque são rebeldes e não aceitam a correção. Mas naquele dia, quando o Senhor vier buscar a igreja, vai vir um julgamento. Por que você... Ah, Senhor, era muito dura a palavra. Então vai lá para o fogo do quiabo. Entendeu? Jesus enfrentou, irmão, a tentação. Quando o diabo levou lá para o deserto para ser tentado, nós vemos ali em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 4, 7, nós vemos que o inimigo chegou para ele e Jesus rebateu com o quê? Com a palavra. Está escrito. Está escrito. Nós devemos confiar, meu querido, e crer na palavra do Senhor. Porque dentro da palavra do Senhor está toda a verdade. Quando João 5,39, o próprio Senhor Jesus, ele disse, ó, vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que examinar as Escrituras, porque vocês vão encontrar nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que tem de crente preguiçoso, que não lê Bíblia, não tira um tempinho, e aí não vai conhecer a verdade nunca. Aleluia. Então, meu irmão, eu te convido a crer na palavra de Deus. Que a serpente deu essa picada em Eva, dizendo, colocando em dúvida, em xeque a palavra da verdade. É assim que Deus diz?
mentindo, enganando, tirando do foco. Não, para ser crente não precisa estar na igreja todo dia, vai uma vez por semana, uma vez por ano. Não é isso que a Bíblia diz. O salmista, no Salmo 27, ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque no dia da luta, no dia da adversidade, lá eu poderei me esconder. E a igreja, irmão, aqui é um hospital, a igreja de Cristo é um hospital. Se você está doente, vai lá, a igreja ora e o Senhor cura. Crê. Você está com o capim do bucho virado, vem aqui que Deus tem o bálsamo. Aleluia. E nós vimos que a serpente continua aquele diálogo com Eva. O que Eva estava fazendo? Passeando no jardim. Quantas pessoas gostam de passear? Não tem tempo de servir a Deus, mas tem tempo de passear. Olha que a barriga aperta, pastor Cício. Hora que a barriga aperta, vamos para buscar Deus. Sarou, perna para quem tem. Você vai lá em Gênesis, no capítulo 3. Aleluia. No capítulo 3, o versículo 4. Quando diz, certamente morrerás. Oh, glória a Deus. Parece que ela está dando outra picada. É isso que Paulo estava referindo. Deus diz, certamente morrerás. É capítulo 2, verso 17. Certamente morrerás. Olha o que o inimigo diz, se você for lá, você vai encontrar. Diz o diabo, diz, certamente não morrerá. Irmão, a mentira, ela tira a pessoa do foco de servir a Deus. A gente foi criado num sistema, irmão. Primeiro buscar o reino. Primeiro servir a Deus. Não estou dizendo aqueles que trabalham. Porque trabalho, primeiro obrigação, depois devoção. Mas quantas pessoas têm a possibilidade de servir, de estar na presença, como diz o Isaías, que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? E o diabo já induziu a mentira, certamente não morrerá. Não tem problema, pode fazer. Fulano faz isso também. Apresenta o nome de pessoas de destaque. Apresenta a pessoa de dizer, fulano faz também. Irmão, cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Cada um vai ter que prestar conta. A prestação de conta não é coletivo. Tanto eu como nosso pastor Luiz, que está aqui ouvindo, nós vamos ter que apresentar a noiva. A noiva é de Cristo. Quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi eu, não foi pastores nenhum. Aleluia. Mas não vamos ser rebeldes. Como? Para nós desviarmos, sairmos da simplicidade da presença do Senhor. Aleluia. E nós vimos que a consequência da mentira que a serpente colocou na cabeça de Eva, ela ficou, oh, aleluia, glória a Deus. Olha aí, o meu pastor Luiz está dizendo, pastor Joel, me lembro de uma mensagem que o senhor pregou no congresso das irmãs do ciclo de oração no Jardim Dourado.
30 anos atrás, foi tremendo. Mudou a vida da minha e da minha família. Oh, glória a Deus. E aí ele continua dizendo, completo. Obrigado, pastor Luiz, por... O Luiz, esse que está dando o testemunho aqui, irmão, era só ele e Deus que conhecia a situação dele. Mas quem mudou a vida dele, assim como mudou a minha, foi o pastor? Não. Foi a palavra, ele creu na palavra, ele tomou posse da palavra. E hoje é um vaso, é um servo de Deus. Aprenda uma coisa, irmão. A tempestade da vida, ela não vai mudar o plano de Deus. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Não deixar que as picadas da serpente venham nos desestimular a nós seguir a jornada. Podemos passar por luta, por tribulações. Podemos passar por momentos difíceis. Mas isso não muda o projeto de Deus na tua vida. Crê. Quando Jairo foi em busca da saúde da sua filha, chegou alguém por detrás, dando a picada de desânimo, dizendo, Jairo, não incomoda mais o mestre. A sua filha já bateu a biela, já morreu. Jesus, conhecendo nossos corações, Jesus olha para ele e diz, crê somente. Oh, glória a Deus. Meus queridos, eu não sei se você está sendo alvejado por mentiras, por palavra de desânimo, mas eu quero dizer para você, crê somente. Aleluia. O Luiz era uma pipoca. Na época dos carnavais, o pastor Zeca, que está ali em Santo Expedito, nosso pastor também do nosso campo, e hoje são vasos de Deus. Aleluia. Nós vimos, irmãos, que a colheita de crer, de facilitar portas mais largas, ela traz uma consequência. Ela traz morte espiritual, ela traz desânimo espiritual, ela traz cauterização da mente. Aleluia. Nós precisamos ter cuidado, irmão, que quando as pessoas chegam querendo aliviar a sua carga, nós precisamos, será que não é o inimigo usando alguém para me desestimular? Aleluia. Quando o profeta estava lá afugentado, dizendo, Senhor, quando Deus perguntou, o que você está fazendo aí, rapaz? Senhor, mataram todos, profeta, só eu fiquei. Deus diz, rapaz, larga a mão de ser um banana. Tem 7.000, levanta, rapaz, que a sua caminhada é longa, tem 300 e poucos quilômetros para você caminhar. Levanta. Irmão, estamos vivendo uma geração de uns crentes mole. Pessoas dizem, essa é a geração de adoradores. Irmão, não fala isso. O povo não quer nem orar, não quer vir para a igreja. Adorador do quê? Só se for de sofá. E a serpente está igual o sucuri manso. Está aí, cuidado que ele vai te engolir. Oh, glória, aleluia. Nós precisamos estar atentos às verdades da palavra de Deus. Porque, irmão, é melhor nós encontrar na Bíblia o caminho
de pedras pontiagudas e chegar aos braços do Senhor, do que nós querer tapetinho vermelho, amofado e ar-condicionado e nós ser lançado no fogo do inferno depois. A Bíblia diz que aquele que deixa de ouvir a verdade da palavra de Deus, até as suas orações são abomináveis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A vida verdadeira está escondida em Cristo Jesus. Quantos irmãos nós estamos, porque hoje não pode pregar mais a verdade. Vai pregar o que então? Vai pregar o quê? Hoje o povo não aceita. Ou então sai, vai se converter, rapaz. Jesus disse que é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. Voltando ainda lá em Gênesis 3 e 5, ele vai dizer que, aleluia, sereis como Deus. Irmão, o inimigo, ele apela para a soberba humana. Quantas pessoas é soberba? Quantas pessoas, porque às vezes não sou contra estudar, que eu gosto de estudar, mas ele deixa que os cursos, as teologias, faculdades, fica acima dele. E começa a ver que aquilo, então aquilo que eu ensinava não era pecado. E aí começa a simplicidade apartar da simplicidade do Evangelho. Ele fica soberbo, já não quer andar mais com aqueles irmãos mais simples, já não vai na casa daquela irmã mais simples, tomar um café, senta ali, não, agora eu sou o doutor PhD. Irmão, lá no céu não tem isso. Larga a mão de bobagem. Aleluia. Não deixa que a serpente coloca você na soberba. Não, agora eu tenho que comprar um carro, né? Igual o carro do Luiz Carlos. Eu lembro que tinha um pastor que quando apareceu aquele C5, era um carro caro. Daqui a pouco, aí o Luiz está dizendo que ele era diretor da bateria do carnaval. Deus me arrancou através da mensagem que o Senhor pregou naquele congresso. E eu só vivia caído, bêbado, drogado. E Deus usou a sua vida. E a palavra me alcançou hoje. Oh, glória! Irmão, isso nos segura, dá-nos uma firmeza de pregar a palavra do Senhor. Luiz Carlos eu conheço, já preguei ali na igreja que Deus confiou a ele. Está ali no bairro, me ajuda aí, Luiz, esqueço ali o bairro. Então, nós vimos que o inimigo leva, aí no que está falando do carro, daqui a pouco todo mundo, Alexandrina, bairro Alexandrina, está ali, se não me engano está ali ainda a igreja. Aí todo mundo, alguns irmãos soberbos, começou a comprar o C5. Pagou a primeira parcela, tudo financiado. Pagou a segunda, pagou a terceira. Daqui a pouco começou, né? Aqueles donos de banco vêm buscar os carros. Aleluia. Irmão, larga de ser bobo. Viva a simplicidade do Evangelho e tenha seu nome escrito no livro da vida. Alexandrina, obrigado, Luiz. Então, meus queridos, é isso. A soberba foi o pecado original. O anjo de luz. A Bíblia diz que ele estava ali, no jardim fogueado. Ele era reverenciado. Mas a soberba entrou na sua mente. Ele não falou,
ele só pensou: colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Olha, rapaz, cabo é louco. E a Bíblia diz que ele desceu como um raio. Meus queridos, não seja soberbo. Se Deus te abençoar, fica na simplicidade. Se Deus te dá fazenda, fica na simplicidade. Por isso que Jesus diz: aonde estiver o teu tesouro, está teu coração, vice-versa. Quantos compram 2 bicicletas e dizem: não tenho mais tempo para ir para a igreja. Agora eu fiquei fazendeiro, estou criando 2 tartarugas. Para com isso, rapaz. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, Ezequiel, ele vai dizer isso no capítulo 28 e o versículo 15. Já vou parar. Eita, meu Deus do céu. Aleluia. Até que achou iniquidade. Irmão, não deixa a serpente da soberba te picar. Ah, você é muito importante, você não pode ir naquela igrejola ali, não. Vai para a igreja, para o centro, pega seu carro, chega lá parecendo, o crente, tem o artista aí, o não sei o que lá, Stallone, e tem os crentes que estão longe, né? Não adianta, irmão. O importante é nós ter o nome escrito lá no livro da vida. A soberba leva à ruína. Leva à ruína. Eu quero deixar essa palavra de reflexão. Não a parte da simplicidade, como Paulo disse, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Quantos, irmãos, estão abastando da igreja? Lá é muitos. Eu preciso de um lugar mais requintado. Eu preciso estar no meio de pessoas mais de posse, porque eu sou muito importante. Irmão, nós andava na lama parecendo porco. Nós andava sujo parecendo porco na lama. Agora quer dar uma de quê? Porque Jesus nos pegou, tirou lá do lamaçal. Seja humilde, rapaz. Jesus ensinou a humildade. Marcos, no capítulo 10, versículo 43 até o 45, nós vemos que Jesus ensinou, disse: olha, quem quiser ser o maior, seja servo. Você quer ser grande? Vai ser servo. Você quer ser importante? Vai ser servo. Larga de ser exibido. Deus não gosta de gente exibido, não. Ele disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Aleluia. Meus queridos, nós vimos, para mim concluir mais um versículo aqui do pensamento, lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo 6, ele vai dizer que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Irmão, nós aqui onde a gente trabalha para o Senhor, faz a obra do Senhor, tanto como lá no Alexandrino, do pastor Luiz, são lugares simples. São lugares simples. E é onde Deus opera na simplicidade. Lá não tem, na simplicidade, a igreja não tem membro preferencial. Não, aqui quem canta é só o irmão fulano. Aqui quem prega é só o irmão fulano. Não, irmão, aqui nós somos uma família. E Deus, ele diz: ó, quão bom e quão suave. Ó, chegou o pregador. É live, é foto para lá, foto para... Para com isso, irmão. Nós, na presença do Senhor, somos todos iguais. Ô, Bruno, é assim, Sandra Menezes? Cadê o Nanias? Que Deus abençoe. E nós vemos, irmão, que a serpente continua a corromper o sentido das pessoas, né?
trazendo dúvida, trazendo mentira, trazendo soberba. Pessoas moravam debaixo de uma lona, né? Um barraco todo caído, escorado de pau. Deus deu um abrigo melhor para ele. Já levanta o muro para ninguém ver a cara dele. Já coloca interfone, quem quiser falar comigo, toca a campainha. Rapaz, eita Deus, vou parar por aqui. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Irmãos,